Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira, proferido no dia 18 de março pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Eud bin Nasr Aziz, quinto sucessor do Messias Prometido alayhi salam e líder internacional da comunidade Ahmadiyya. Nesse sermão, Hazur continua a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Vejamos o resumo a seguir. Hazur Eud bin Nasr Aziz continuou sua série de sermões sobre a vida de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, um dos Badr Sahabas e quem foi o primeiro califa do Islã. Hazur Eud bin Nasr Aziz continuou a falar sobre as grandes dificuldades enfrentadas por Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ao assumir o califado. Hazur Eud bin Nasr Aziz contou que muitas tribos passaram a se opor ao pagamento de zakat, contribuição, e enviaram seus representantes a Medina. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rejeitou qualquer acordo em que eles não devessem pagar o zakat. Vendo a convicção do califa da época, eles saíram de lá e prepararam seus conterrâneos para atacar Medina. Contudo, o califa já esperava por isso e já havia alertado os muçulmanos quanto ao ataque, mantendo-os preparados e em alerta. Dentro de 3 dias, após a vinda dos representantes a Medina, aquelas tribos atacaram a cidade à noite, mas foram combatidos e derrotados pelos muçulmanos ainda antes do amanhecer do dia. Vendo essa derrota de grandes tribos para Medina, pequenas tribos que haviam se negado a fazer o pagamento voltaram atrás e passaram a pagar a contribuição novamente. Porém, mesmo vendo a vitória do exército de Hazrat Osama radhiyallahu anhu contra os romanos e a sua própria derrota para os muçulmanos, as tribos poderosas não se voltaram para buscar a paz. Pelo contrário, passaram a apoiar falsos profetas que haviam feito suas proclamações e, inclusive, estavam atacando muçulmanos que viviam em seus territórios. Nesse momento também, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu se mostrou resoluto e não estremeceu perante qualquer ameaça. Hazur Eud bin Nasr Aziz disse que essa também é uma bênção do califado, que ele defende e protege as leis islâmicas. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu era conhecido como uma pessoa de coração mole, mas quando teve a necessidade de mostrar dureza para proteger o Islã, ele se mostrou mais valente que todos. Hazur Eud bin Nasr Aziz informou que continuaria a citar esses relatos em sermões futuros, e então, novamente pediu orações para a situação mundial. Ele disse que devem ser feitas orações especiais para que as pessoas possam reconhecer o seu Criador, pois essa é a verdadeira maneira de salvar o mundo da destruição. Hazur Eud bin Nasr Aziz terminou o sermão anunciando a oração de funeral do Sr. Mubarak Ahmad Nazir do Canadá. Ele era uma pessoa extremamente humilde e que tinha grande confiança em Deus. Hazur Eud bin Nasr Aziz disse que sempre que o viu, percebeu uma santidade nele. Ele era filho de um outro missionário da comunidade que serviu em Gana e Serra Leoa. Hazur Eud bin Nasr Aziz contou que quando ele tinha 11 anos, seu pai faria uma viagem de navio com 3 meses de duração, mas ele ficou muito doente. Os oficiais do navio se rejeitaram a levá-los, a não ser que o seu pai desse um testamento por escrito autorizando que jogassem o seu corpo de seu filho ao mar caso ele morresse no decurso da viagem, pois não tinham como acomodar um corpo morto ali. A mãe dele ficou muito preocupada e pôs-se a chorar, mas seu pai a tranquilizou e disse-lhe com convicção que era um missionário e estava numa missão dada pelo califa, portanto, Deus os protegeria. De fato, o Sr. Mubarak sobreviveu não somente à viagem, como ainda teve uma longa vida pela frente. Posteriormente, ele havia conseguido um bom emprego, mas quando o califa da época solicitou por voluntários, ele largou seu emprego para servir à comunidade e foi enviado para Serra Leoa. Em 1985, foi chamado de volta ao Paquistão e dedicou sua vida inteiramente para a comunidade, sendo enviado em 1988 ao Canadá. Em 2003, foi nomeado como primeiro diretor da Jamia, Escola de Missionários, do Canadá, e em 2010, como chefe missionário da comunidade do Canadá.
foi um marido e pai exemplar. Hazur Abdallah Talab Nasser Aziz orou por ele e por sua descendência.